Viajantes bem-vividas. Olá, amiga viajante bem-vivida! Que bom você estar aqui de novo com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre o Laos, mais um destino incrível do Sudeste Asiático. Cada dia mais nós percebemos uma grande quantidade de mulheres de todas as idades viajando o mundo afora. Muito legal ver que viajar está na lista de desejos de muitas mulheres. E isto acaba de ser confirmado na pesquisa realizada pela instituição Think Olga, que aponta viajar como o principal sonho de mulheres, independente de idade, nível social ou etnia. Olha nós aí! Nós amamos ler esse estudo, porque ele reforça algo que tem nos feito muito felizes: viajar, que também contribuiu para nos reinventarmos, tanto como blogueiras de viagem como podcasters. Aliás, esse é um dos propósitos do Viajantes Bem-Vividas: inspirar você a se reinventar por algo que goste muito de fazer. Aqui no podcast, nós contamos nossas histórias de viagem e também trazemos pessoas sensacionais que viajam de formas diferentes. Tudo isso para você ficar a par de dicas reais e transformar seu sonho de viagem em realidade. E antes de começarmos a falar do Laos, queremos lhe lembrar o quanto é importante você se inscrever no nosso canal Viajantes Bem-Vividas lá no YouTube, nos seguir no Spotify e no Instagram, ouvir cada episódio até o final, curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Só assim o podcast cresce e chegará a muitas outras mulheres que sonham viajar. Gente, vocês sabem que Silvia fez uma viagem de 50 dias pelo Sudeste Asiático, não é? Pois então, nós já fizemos 2 episódios sobre a Tailândia e hoje o tema é o Laos. Tô curiosa. Silvia, nos conte como foi conhecer o Laos. Olha só, Laos era um sonho que eu tinha de adolescente, quando eu assistia a uma reportagem sobre o país com mosteiros e muitos monges, aqueles vestidos de tipo uns lençóis alaranjados amarrados com um cinto de corda, e eles estavam num lugar muito bonito. Eles faziam um trabalho com pessoas carentes, ofertando comida, e foi muito impactante para mim. E de repente me vi lá. Foi muito legal. Eu amei. Eu vou contar tudinho para vocês. E já começo informando que a capital do Laos é Vientiane, mas a cidade mais interessante para o turismo, e a que nós visitamos, foi a cidade de Luang Prabang, que fica às margens do famoso rio Mekong, no norte do país. A cidade de Luang Prabang é Patrimônio Mundial da Unesco e foi até 1975 a sede do Reino de Laos. Gente, só aumenta a curiosidade, hein? Que eu tenho certeza que ela foi lá ver esses monges. Então, começa contando pra gente assim, como é que é para visitar o Laos? Precisa de algum tipo de documento específico, tipo visto? Precisa sim, e isso é importantíssimo. Mas a grande vantagem é que ele pode ser feito lá na entrada do país mesmo. Nós fizemos ao chegar no aeroporto de Luang Prabang. E o que você precisa levar? Uma foto 3x4 ou 4x6, aquela do formato passaporte. Você precisa levar o passaporte com pelo menos 6 meses de validade. Isso é super importante, gente. Tem que ter 6 meses de validade ainda. Uma cópia da primeira página do passaporte. Vai pagar uma taxa de $41 por pessoa. Uma dica importante, leve esses $41 trocado, porque todos falam que eles não dão troco. Então, se você der uma nota de 50, você não vai receber o troco disso. Então, troca antes.
É bom ter em mãos também reserva do hotel, passagem de saída do país, comprovante de vacina de febre amarela, se caso eles pedirem. Então o fluxo é assim: antes de você entrar na fila do visto, preencha os 2 formulários Visa on Arrival, entregues no check-in ou dentro do avião pelas comissárias, ou então lá mesmo na chegada, que fica lá num balcão. Vá direto para a fila identificada como Visa on Arrival, onde se entrega os formulários, passaporte e fotos. Aí você sai dali para uma segunda fila. Eles só fazem o movimento, siga, né? Aí você vai para a segunda fila, que é onde você vai pagar a taxa, e depois você vai para a terceira fila, que é para a conferência final dos documentos e devolução do seu passaporte com o visto já estampado de turista por 30 dias. É o que você pode ficar lá, 30 dias. Foi bem rápido e sem muita complicação. Então, não se preocupe, vá relaxada e faça esses passos que dá tudo certo. Então, Silvia, pelo que eu entendi, você chegou ao Laos de avião, passou por todo esse procedimento. Tem outra forma de chegar lá? Conta pra gente quantos dias que você ficou em Luang Prabang, se eles foram dias suficientes para vocês visitarem, né, a cidade, e onde que vocês se hospedaram. Isso mesmo, Lilian, nós fizemos de avião. Nós saímos de Chiang Mai, na Tailândia, para o Laos. Foi um voo de um pouquinho mais de 1 hora, muito rápido. Mas existem, claro, outras formas, como por exemplo, você pode ir de ônibus, de trem, pode pagar um transfer, mas a questão é que são 526 quilômetros e a viagem leva mais de 10 horas. Então, para quem tem que otimizar o tempo, o melhor mesmo é fazer de avião. Não é uma passagem tão barata, a gente foi pela Laos Airlines. Eu me lembro que mais ou menos paguei uns R$800 com mala despachada, porque eu fiquei com medo de aquele rigor, né, dos 7 quilos. Não é uma passagem tão barata, mas você otimiza muito tempo. Olha só, nós ficamos lá em Luang Prabang 4 dias e meio. Mas a cidade é pequenininha, são suficientes 3 dias e é bem possível fazer em 3 dias tudo sem correria. Mas eu tenho aqui uma dica de ouro. O Brasil é um dos 50 países que a China está permitindo entrada sem visto para uma estada de até 144 horas. Aí vai a dica, é bem pertinho a China de Luang Prabang. Então, se você estiver ali com um pouquinho mais de oportunidade de dias, você pode aproveitar essa forma de ir à China e dar um pulinho na China, nas cidades ali próximas, que você também vai conhecer um outro país e vai ter uma visão de como é a China, né? A gente poderia ter ido, mas a gente deu bobeira, ficou enrolando e acabou que não foi e perdi. Eu fiquei com pena de não ter feito. Então, vai a dica aí para quem quiser. Bom, sobre hospedagem, nós ficamos num hotelzinho, tipo uma pousadinha pequenininha, chamada Luang Prabang Rose Place. Ela tem um bom café da manhã, você pode escolher várias opções, tem fruta, tem pão, tem café com leite, tem queijo, umas coisinhas, então cabe bem para o iniciozinho do dia. E fica num bairro que moram muitos chineses e eles também recebem muitos turistas chineses, até por conta dessa proximidade geográfica, né? Essa pousadinha é bem simples, mas ela fica muito bem localizada. Fica numa rua transversal a 1 quadra do famoso rio Mekong, o que nos permitiu ver o pôr do sol alguns dias, tomando uma cervejinha e petiscando umas coisinhas típicas nos diversos restaurantezinhos que tem em frente ao rio. E também dá para você ir a pé ao centro da cidade, andar por tudo. Então, não é uma coisa de luxo, mas vale a pena. Tem apartamentos na parte de baixo e também tem apartamentos subindo a escada. Aí você pode atender também a quem tem algum problema de acessibilidade. Gente, mal começamos o episódio, já tem dicas maravilhosas, até que você pode ir à China, hein? Acho que não dá para perder, né, Silvia? Bem, como é que é essa cidade de Luang Prabang? Porque vocês reservaram 4 dias e meio para ficar por lá. Depois você está dizendo que em 3 dias daria bem para conhecer. Mas eu acho que, pelo que você disse de visitar essa cidade, deve ter bastante atrativo, né? Como é que é? Conta pra gente. Pois é, eu disse que é pequenininha, mas tem muita coisa para ver, sim. Você precisa ter uma agenda organizada para ver tudo.
Luang Prabang fica numa península entre o rio Nangkan e o grande rio Mekong, como eu já comentei, né? O rio Mekong, ele é tão grande que ele passa por 6 países. Então, quase todas as cidades que você vai do Sudeste Asiático, ele tem lá uma beirinha do Mekong. Então, vale a pena visitar. As principais atrações da cidade ficam numa rua chamada Sakhaline Road, que é uma rua principal, muito longa, e nessa rua também se vê várias construções no estilo francês. Coisinha mais linda, os prédios, né? Eram casas e tal. Porque teve uma época que Luang Prabang foi colonizada pelos franceses, né? O Laos foi colonizado pelos franceses. Então tem uma história lá marcada pela arquitetura francesa que é muito bonita. E nessa rua, inclusive, tem um dos prédios que eu amei, onde fica a Le Benetton Café French Bakery. É uma padaria linda, estilo francês, com pães, croissants maravilhosos e que eu super recomendo visitar. E também tem muitos restaurantes. Além das atrações, você pode ali visitar uma coisa ou outra, parar para comer alguma coisinha, tomar uma cervejinha, almoçar. Então você se diverte nessa rua. E ainda ficam também nessa rua a grande maioria dos templos da cidade. Então, se você não tiver muito tempo, tiver 2 dias, 1 dia, vai para essa rua, Sakhaline Road, e você vê as principais coisas da cidade. E parte ainda dessa mesma rua, nos finais de semana, à noite, ela se transforma num enorme mercado com artesanatos lindíssimos. Gente, a gente tem que se controlar para não querer comprar tudo. Lembrancinhas de todo tipo, roupas diversas, e os tecidos são sempre muito bons, comida, frutas, suco. E bem no final, depois que você vai ao contrário dos templos, se você vai para o outro lado, para o lado do centro da cidade, no final dessa rua, depois desse mercado, existe um mercado chamado Night Market, que funciona todos os dias das 5 da tarde às 22. É um enorme espaço retangular, muito grande mesmo. Tem até um portão, 2 portões de entrada, um de um lado, outro do outro. E como é que ele funciona? Na parte do centro desse retângulo tem mesas e cadeiras. E em volta, de toda a volta desse retângulo, são banquinhas com comidas típicas, aonde você pode ir andando pelas barraquinhas e escolher aquilo que você quer comer e montar o seu prato. Você pede o prato na banquinha, né, no espaçozinho ali naquela mesa, na bancada de cada um, e aí eles preparam o prato e trazem depois na sua mesa. Então você nem precisa ficar lá de pé, eles põem um número na tua mesa, com uma varetinha assim alta, como uma bandeirinha, e aí eles trazem na sua mesa aquele prato que você escolheu. Então você pode escolher de 2, 3 bancadas, não tem problema. É um ótimo lugar para você jantar. A gente foi lá várias noites, porque além da comida, tem música ao vivo, tem um telão também passando shows quando a música não é ao vivo, e tem muita gente. Ali é uma reunião de turistas e de locais, e muitos locais também vão comer ali. Mas eu já dou uma diquinha aí sobre sobrevivência, né? Aquelas diquinhas básicas. Eu sempre olhava as banquinhas todas e escolhia aquela que eu achava que era mais limpa, e aí ali eu comprava minhas coisas. Porque sempre optava por coisas que iam ser grelhados. Então passava na chapa, ia no fogo, porque tem muita mosca, porque são produtos in natura, né? Então tem muita mosca voando, volta e meia você vê as moscas pousando em cima da comida, né? Então aquilo me dava um pouco de medo. Então eu sempre escolhia coisas que iam para a chapa para matar os bichinhos. Paralela a essa rua Sakhaline, de frente ao rio Nangkan, está a rua King Kitsara, onde ficam os hotéis mais badalados e os restaurantes gourmets. Muito agradável para você caminhar, observar as montanhas ao longe e como também provar a boa gastronomia do local. Os restaurantes são um pouquinho mais caros, mas vale a pena conhecer. Você tá de parabéns, porque além de tudo ainda fala todos esses nomes dificílimos, né? É difícil pra gente... Não tenho certeza se estão certos, né? Não, mas você conseguiu falar o nome da rua, que eu vou te contar, um nome difícil. Mas a gente vai deixar depois tudo isso lá na legenda, né?
porque realmente é uma excelente orientação para quem está indo pela primeira vez e tal. Aqui, olha, gente, de coisas de comida, né? Comidas acessíveis e também uma gastronomia, né, um pouquinho mais requintada, vamos dizer assim. Silvia, além dessas duas ruas principais, aí essa rua grandona que você falou, Sakaline Road, deve ser maravilhosa, né? Então, além dessas ruas Sim. principais, das feiras e mercados, o que mais de atração que você recomenda para as pessoas que estão visitando Luang Prabang? Olha, ainda nessa rua Sakaline Road, você vai encontrar o Museu Nacional. Essa é uma das atrações imperdíveis. Esse Museu Nacional, na verdade, é toda a área onde funcionava o Palácio Real, porque hoje Laos não é mais monarquia, é uma república socialista. E então eles transformaram essa região que era o Palácio Real num Museu Nacional, que é uma área muito grande, com muito verde, e é onde funcionam pelo menos 3 prédios, fora toda a parte do jardim que vale a pena você sentar ali e relaxar, se divertir. Você tem, entrando na porta principal à esquerda, paga para entrar, viu? Mas é bem baratinho. Você entrando à esquerda, tem o Royal Ballet Theatre. Se você der sorte, pode até assistir a uma peça ou um show, olha, quem sabe, fica de olho. E aí, em frente a esse teatro, está uma escultura muito alta do rei Srisavangvong. Agora pense, meu Deus, se é assim que fala. Sei não, viu, Lilian? Mas enfim, tá lá a história desse rei, né, que agora já não existe mais, né, como falei, mas tem lá toda a história dele, uma placa bem bonita, etc. E também está logo próximo, lá no fundo do terreno, o que era o Palácio Real, que é imperdível a visita. Vale muito, viu, ir lá, não deixe de ir, porque tem belezas incríveis. A Sala do Trono é algo que é estupendamente lindo. Gente, eu não estou exagerando, não. O negócio é lindo mesmo. Eu fiquei impressionada com a beleza das paredes, dos mosaicos feitos de minúsculos vidrilhos. Gente, era um negocinho assim de 1 milímetro por 1 milímetro, quase, 5 milímetros. E eles vão juntando aqueles vidrilhozinhos, tipo um mosaico, tudo colorido, e aí eles formam imagens de pássaros, de pessoas, de flores. É um treco assim que você tem que chegar perto e ficar olhando, porque é encantador. Eu nunca tinha visto, eu achei assim fantástico. Nesse prédio também estão as coroas do rei e da rainha. Imagina, gente, tem muita coisa de ouro. Por isso você tem lá 1000 requisitos para entrar. Primeiro, você tem que entrar descalço, sem celular, não pode filmar. Essa foi a minha maior frustração. Eu não podia filmar nada, nem fotografar nada. Mas enfim, fazer o quê, né? Fica na memória. Não pode ter câmera, então, né? Nem celular. E você paga 30 mil kips para entrar nesse Palácio Real, que é $3,30, R$17 mais ou menos. Tem muitos utensílios da época da casa do rei mesmo, né? Então você vê armas, você vê objetos de decoração, as roupas da rainha. É um museu mesmo muito lindo. E por último, ainda nesse mesmo espaço, que fica bem na beira da rua, dessa rua que eu já comentei, né, com esse nome bonito aí, está o belíssimo templo Rapabang, que é um dos templos mais famosos de lá. Ele foi construído para abrigar a imagem mais sagrada de Buda de todo o Laos. Só que essa imagem fica dentro do templo e você não entra no templo. Ele não é aberto para visitação, então você só vê ele todinho por fora. Mas é um espetáculo, ele é muito lindo. A decoração é maravilhosa, tem muito dourado, o telhado dele é super ornamentado, tem aquelas formações assim de ângulos, eu não sei falar os termos arquitetônicos, mas é uma coisa assim que você vai, todas as vezes que você andar nessa rua, você vai parar para olhar, porque ele fica na beira mesmo da pista e chama atenção, é muito lindo. E as escadas, ele tem 2 escadas, uma de um lado, outra do outro. Ela é ladeada, ela é feita, a parte como se fosse o braço da escada, ela é feita de uma enorme serpente, de um lado e de outro, que é a Naja. E a Naja é uma figura sagrada de proteção para o budismo. Então fica assim um conjunto maravilhoso, super vale a pena visitar. Logo em frente, bem próximo desse palácio,
tem o Monte Pussy e é muito interessante. Dizem ter uma vista belíssima do pôr do sol. Eu vi muita gente subindo, vi também monges em outros dias, assim, meninos monges, né? Com essa roupa alaranjada, cuidando dali, fazendo uma manutenção. Eles misturavam ali um concreto na rua e iam passando de um para um, como se fosse uma corda. Eu achei super bonitinho. Agora, eu não tive coragem dessa vez de subir esses 300 degraus, não. Fiquei tentada, mas só tinha a mesma forma e dizia que era muito íngreme. Então, eu não posso dizer para vocês, mas eu posso contar o que o povo diz, que vale a pena quem está com os joelhos bons para ter essa vista do pôr do sol. Agora, outra coisa que é imperdível e é exatamente aquela que eu tinha visto na TV quando adolescente, é a cerimônia das almas, que chama Takbat. Tudo começa às 4h30 da manhã. As mulheres, que devem ser aquelas mulheres ligadas aos templos, né? Não sei bem que tipo de locais são essas, mas elas estão já na rua, elas começam a arrumar a rua para essa cerimônia, que é a mesma rua Sakhaline Road, é a famosa, tá em tudo. Elas colocam assim banquinhos de plástico na calçada e em frente um grande tapete, sempre aquelas filinhas um do lado do outro dos banquinhos, em frente um grande tapete estendido, e aí no tapete, bem em frente ao banquinho, elas colocam um cesto de vime, em cima uma cestinha também de palha e um potezinho de palha, é um pote mesmo de vime, e dentro eles põem arroz, é bem típico lá. Aí cada cadeirinha dessa tem em frente isso, e aí isso vai sendo arrumado por toda a avenida. E aí, entre 5 e 5h30, os moradores e os turistas que desejam participar da oferenda vão chegando e sentando nesses banquinhos. Você também pode comprar, elas vendem ali no meio da rua, uns saquinhos com umas coisinhas industrializadas, umas comidinhas industrializadas, tipo um bolinho, salgadinho e tal, que também pode ficar junto com esse pote de arroz. E aí, exatamente às 5h30 da manhã, pontualmente, os monges de alaranjado, que são meninos às vezes assim de 6, 7 anos, bem jovenzinhos, já outros mais jovens de 13 a 16 e também senhores de todas as idades. Você vê aqueles monges bem velhinhos já, 70, 80, 90, que conseguem caminhar. Eles vão em uma fila indiana caminhando em frente a essa estrutura, né, que foi montada ali, a esses banquinhos. É muito bonito, um atrás do outro, eles não abrem a boca, é um silêncio total. Agora, os turistas que desrespeitam ficam ali, blá, 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 mas não é para fazer barulho, gente, é para ficar quietinho, porque é uma cerimônia de reverência. E aí, eles vão passando, então, nessa fila indiana, na frente dessas pessoas que estão sentadas, abrem um cesto e cada pessoa que está ali participando da cerimônia joga dentro desse cesto o potinho com arroz e também as outras coisas industrializadas, né? Algumas poucas pessoas dão também dinheiro. Eu vi 1 ou 2 pessoas, parece que não é muito um hábito de dar dinheiro, não. E as pessoas não podem olhar nos olhos dos monges, isso é interessante, um sinal de respeito. E também não pode falar com eles. E é isso que eu falei, o silêncio deve ser mantido, pelo menos ali naquela relação, né? O ideal é que todos fiquem em silêncio, mas o povo não respeita muito não, é igual no Brasil. Porque essa hora é uma hora de comunhão e gratidão. Então esse caminhar, ele leva pelo menos uns 45 minutos e termina quando o sol vai aparecendo, é muito bonito. Você começa a cerimônia num escuro completo, breu, e aí quando vai acabando, que eles vão terminando o caminhar pela rua, o sol está aparecendo, então é muito mágico, assim, muito inspirador. E todo o alimento recolhido é para ser a parte da alimentação dos próprios monges, que aliás são super magrinhos, eu acho que eles só comem isso mesmo, arroz, e para os pobres. É uma cerimônia muito tocante e bonita e se repete diariamente, seja pontual, viu? Porque eles são bem pontuais na saída e é muito bonito você ver aquele movimento deles saindo de dentro do templo e indo para a rua. Não deixa de assistir, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvia. Essa coisa de ser monge é uma coisa obrigatória? Assim, todos os homens em alguma idade têm que ser monge, você sabe?
Olha, não me disseram isso não, é uma opção. Agora, o que acontece muito? O Laos é um país muito, muito pobre. Então, o que nos informaram é que muitos pais, primeiro, têm muitos filhos e porque não tem condição econômica de dar uma boa educação para essas crianças, eles levam para o monastério, lá para o local, né, e oferecem aquela criança para ser monge. E aí a grande vantagem é que além de eles trabalharem, eles tomam conta dos templos, eles trabalham, aprendem vários ofícios, eles têm todo um aprendizado, né? Então eles estudam filosofia, a parte do budismo, que é a religiosidade do país, né? Então ali as crianças vão ter alimento, a roupa, que é essa roupa bem simples, e vão ter toda uma capacitação para a vida. E pelo que eu sei, eles também não são obrigados a ser monges até o fim da vida, não. A hora que eles querem, eles podem sair. Então tem muita criança, eu acho que é por isso mesmo. Interessante que você falou que tem pessoas de todas as idades, né? E eu acho que o budismo tem muito essa coisa do silêncio, né? De uma, não sei se é para uma reflexão, para uma coisa assim, então deve ser realmente uma cerimônia muito tocante, né? Você observar esse cuidado da própria população, né? Muito legal. A gente é uma atração para eles, faz parte do dia a dia, né? Mas uma coisa muito bonita para a gente ver. E o que mais, Silvia? É uma coisa que é importante, essa espiritualidade, né? Embora, assim, a dica, né? Embora eu não sou budista, você que está ouvindo também pode não ser, mas a importância desse momento, né? De espiritualidade. Quer dizer, se você está ali assistindo uma cerimônia, você pode evocar a sua crença, né? Não impacta em nada e você faz parte também desse momento de reflexão. E respeitar a religião dela, né? Os costumes de um outro país, saber apreciar mesmo que não seja a sua, né? É bem interessante, sim. Outra coisa é ser discreto no fotografar, né? Não ficar em cima dos monges. A gente vê algumas coisas assim que chega a dar um mal-estar. Então, veja de longe, assista e lá, fotografe de longe, filme de longe, não interfira na cerimônia em si, né? Se você está como espectador. Bom, vamos lá. Além disso tudo maravilhoso, também tem uma feira de alimentos que vale super conhecer. A gente saiu dessa cerimônia das almas e uma das transversais dessa Sakhaline, a gente encontrou uma feira muito grande que vai dessa Sakhaline até o centro da cidade lá. E é uma feira muito interessante porque parece totalmente de locais. Eu vi muitos locais, poucos turistas comprando. E ali você vê o que eles consomem no dia a dia mesmo. Então tem verdura de todo tipo, legumes, temperos, grãos. Então tinha arroz tinha assim, uns 5, 6 tipos, feijão em 5, 6 tipos, muitos doces, algas que eles preparam, cogumelos, as tais das famosas larvas que lá eles comem mesmo, até num negócio diferente que eu não sei dizer o que era aquilo, bem interessante. E tem umas coisas também bem esquisitas, né? Umas cabeças de bicho diferentes, umas coisas assim que você não sabe muito o que é. Mas é muito interessante porque você conhece aquela coisa local mesmo, né? Tem umas coisas que pra gente é meio assim esquisita, meio estranha, você não comeria, mas vale conhecer a diversidade da região. Então eu acho que vale a pena visitar essa feirinha. Bem, você disse que a cidade era pequena, né? Mas realmente, pelo que você está contando aí, tem muita coisa pra gente apreciar, né? Luang Prabang também tem muitos templos budistas, porque você estava falando que a religião deles é o budismo, eu já fiquei imaginando aqui que deve ter muito templo. Mas é mais ou menos parecido com o que você viu em Chiang Mai? Os templos têm umas características similares, né? Assim, sempre vai ter muito dourado, sempre vai ter uma coisa de bichos, né, diferentes que eles cultuam, que tem como proteção, que são a naja, os leões, às vezes tem uns mistos, né, uns animais que é um misto de gente com um animal. Então, aqueles que fazem parte da mitologia deles, né? E tem muito templo na cidade. Eu fui visitar porque eu sou meio obsessiva, né? Eu quero ver o máximo que eu posso. Eu fui a única de nós 4 que viu tanto templo. Metade deles eu fui ver sozinha. Uma das meninas disse assim, não vou mais ver não, já cansei. Quero ver mais templo não.
Porque é isso, né? Mas para mim, eu vejo a diferença de cada um, porque nenhum é igual ao outro. Tem peculiaridades. Todos vão ter o Buda, etc, etc. Mas tem a arte, né? A beleza disso é a arte que está envolvida na construção do templo. E a maioria deles ficam nessa mesma rua, Sacaline Road. Então, quando você está ali, você já vê um montão de coisa. Você vê os restaurantes, você vê a padaria francesa, você vê os prédios franceses, e você vai caminhando e visitando os templos. Então, para mim, era uma diversão. Eu fui para essa rua não sei quantas vezes, eu ia até um pedaço, aí visitava aqueles templos, depois outro dia eu voltava de novo, e assim era. E aí você vai também se misturando, né, com o povo da cidade e com os monges, que era uma coisa assim que eu imaginava que eles ficavam só lá fechados, longe de todo mundo, só apareciam nessa cerimônia das almas, mas não é verdade. Eles transitam pela cidade, eles estão na frente dos templos, né, consertando as coisas. Então eles estão lá pintando, estão consertando um negócio de madeira, eles estão montando uma coisa, estão ali sentados com os menores conversando, como se fosse assim, uma dinâmica de grupo, sabe? Eu achei super interessante. Tem um mais velho e em volta dele um monte de jovenzinhos. Aí você olha, né, você vê que aquilo ali é uma troca de experiência, né, um aprendizado, uma escola de discipulado, que era assim que se aprendia antigamente. Eu achei isso super interessante. E eles trabalham muito, viu? Eles trabalham duro. E todos os templos, como eu falei, são isso, né? Tem muitas pinturas, muito dourado. E geralmente as áreas dos templos são grandes e não é um templo que tem. Tem um templo principal, mas eles têm vários outros prédios ao redor, que eu não sei dizer para que propósito cada um, mas certamente tem um lugar para comer, tem um lugar para dormir, tem lugares para atividades deles, né, próprias. Então, existem vários prédios, e esses prédios também são decorados. Então, você tem ali uma imensidade de coisa para ver. Bom, sobre os templos, como eu falei, eu visitei 11 e deve ter muito mais, né? A minha lista era grande. Eu não vou falar de todos aqui, porque seriam muitos, né? Mas eu vou listar 5 deles que você não pode deixar de visitar. E eu vou deixar a listinha de todos os que eu visitei lá na legenda também. Então, o primeiro é o Haprabang, que eu já comentei, que fica dentro do Museu Nacional e é imperdível, não tem como não ver, porque você vai passar na rua e já vai enxergá-lo. Aí depois tem o Vachiangtong, Vamai. Agora vai ser difícil, gente. O nome tem 1 metro de tamanho. Vou tentar. Vamai Swanepoelmaham Monastery. Olha o nome dessa coisa, é difícil, viu? Provavelmente não pronuncia assim. O Vatseni e o Manaron. Esse Vat que eu falo é W-A-T, que é a palavra templo, tá? Então, Vat já é a palavra templo. Esses são os principais. Esse Manaron é lindo, é o mais distante, fica na mesma rua Sacaline Road, só que ao contrário desse miolinho do centro, mas vale muito ir lá visitar. O que eu destacaria dos templos? Você pode fazê-los todos a pé. Eu andei, quem gosta de andar, né, gente? Porque eu gosto de andar. Quem gosta de andar vai sair do seu hotel, se ficar ali nessa região do Old Quartier, você vai sair a pé e vai visitando, chega a essa rua principal e você vai visitando tudo. Eu não peguei nenhum transporte, fiz tudo a pé e é tranquilo. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia também, né? A maioria dos templos você entra sem pagar nada, não cobra um ingresso. Alguns cobram, mas não é nada mais do que $3, então é bem baratinho. Geralmente eles abrem às 8 e fecham às 17. 17 horas fecha tudo mesmo, então se programe para chegar antes. Inclusive o Palácio Real também fecha às 17. E lembre-se do detalhe, né? Para que você visite um templo budista em todo o Sudeste Asiático, para entrar no templo, não para você entrar no espaço, mas para você entrar no templo, se você quiser ver por dentro, você tem que tirar o sapato, estar com os ombros e os joelhos cobertos, então sempre esteja com uma camiseta, leve um echarpe, esteja de saia ou calça comprida. O melhor é usar mesmo comprido, porque eles usam aquelas roupas compridas, então não vá com tudo aparecendo como mora no Brasil, porque lá é quente, mas leve suas coisinhas, porque senão você não entra. Gente, os nomes realmente são complicados, mas como você vai deixá-la na legenda, eu acho que vai ser assim, muito interessante para quem quiser pegar as dicas, né, de quais que valem super a pena, são imperdíveis, né?
Silvia, todas essas atrações, pelo que você falou, elas ficam no centro, é possível chegar caminhando, né? Eu queria que você confirmasse se é isso mesmo, mas eu gostaria de saber agora, para você contar para as nossas ouvintes, se tem atrações fora desse centrinho que vale visitar e como que se faz para chegar até elas. Olha, como eu falei, se você gosta de andar, e mesmo que você não tenha muita condição de andar, se você dividir por pedaços assim, eu acho que dá para fazer a pé sim. Nessa rua principal, uma parte passa carro, então você também pode, se você tem alguma dificuldade de caminhar, né, você pode pegar um transporte, né, ali um Uber, que em todos esses lugares não é Uber, né, é a Grab. Você pode pegar, ir até um pedaço e depois continuar, isso se você estiver hospedada longe, se estiver por perto, dá para fazer tudo caminhando, e é um caminhar que não é corrida, né? É um caminhar de passeio, então dá para fazer tranquilamente. Agora, tem sim vários passeios que ficam longe, e aí para esses você já precisa contratar para visitar, né? Nós fizemos um passeio que eu hiper recomendo, que é o passeio pelo Rio Mekong. A princípio a gente pensa assim, mas Rio Mekong só no Rio? Não, é uma aventura de um dia inteiro. A gente saiu de manhã cedo, é um passeio de 9 horas de duração, o valor é R$290, a gente comprou pelo TripAdvisor, mas lá também tem, na frente do Rio Mekong, tem um monte de gente vendendo os passeios. Tem um outro passeio que eu vou entrar aqui no meu Já Retorno, que eu esqueci de pôr aqui na minha cabeça, mas agora eu lembrei, que é um passeio para o pôr do sol. Você pode chegar ali na beira do Mekong, tem um monte de gente oferecendo, que é um barco grande, tem dois tipos, um que é mais contemplativo e o outro que é de bagunça, toca música alta, você ouve lá da margem do rio, no final do dia para ver o pôr do sol, e aliás é um dos pôres do sol mais lindo que eu vi, foi lá em Luang Prabang. Mas o passeio que a gente fez, a gente pagou R$290 por pessoa. Como eu disse, a gente comprou lá pelo TripAdvisor, mas pode comprar lá, em várias pessoas vendem. Eu achei um pouquinho caro, né, quando a gente pensa R$290 para o preço lá da região, mas super, hiper vale a pena, e eu já vou mostrar para vocês por quê. Só o navegar pelo rio Mekong já encantava. Se fosse só de barco caminhando pelo rio, já valia a pena, porque tem uma vista linda. Você passa por enormes montanhas ladeando um lado e outro do rio. Nesse caminho você vê muitas vilinhas pequenininhas de pessoas que moram ali, pequenas plantações, búfalos na beira do rio. Tem uma coisinha assim que sobe, então eles vão até a beira do rio, se molham e sobem e deitam ali. Tanto boi, vaca, como búfalo, mas lá se cria mais búfalos, tá? Pelo menos eu vi mais búfalos. E além de descobrir as belezas ao redor do rio, que eu não parava de tirar foto, porque cada imagem mais linda que a outra, o passeio ainda englobava várias atrações. Primeira coisa que você vê quando você sai do porto ali do Mekong é o encontro do rio U, chama OU, o rio U, que ele tem cor preta, com o Mekong, que tem uma cor barrenta. Então, te faz lembrar alguma coisa, né, gente? É encontro dos rios lá na Amazônia, né? E eu lembrei bem disso na hora. Então, esse encontro desses dois rios vão caminhando assim com as águas separadas, depois se juntam. Também a gente visita uma aldeia ribeirinha chamada Shanghai Village, que faz um uísque de arroz. Aí a gente sai do barco, sobe uma escada grande, aí para quem tem um pouco de problema de joelho já é um pouquinho, tem que subir devagarinho. É uma escada bem longa, mas não é muito íngreme não, dá para chegar. Agora é interessante porque eles nos mostram todo o processo de como é que se faz o uísque de arroz. E aí os recipientes que eles usam, o tempo, o processo, né? Dentro desse passeio, o guia vai contar toda essa especificidade. E é muito engraçado, porque eles fazem, assim, para turista mesmo, né? Algumas garrafas com esse whisky, tanto garrafinhas pequenas como garrafinhas maiores, eles põem bichos dentro. Cobra, escorpião, uns outros bichos esquisitos que eu não sei, mas cada bicho desse, para eles, tem um valor, né? Ele ou é afrodisíaco, ou ele é protetivo, ou você tem que estudar a religiosidade deles, as crenças,
para saber qual é. Então fica bonita a garrafa, né? Porque tem as cobras muito bonitas lá dentro e tal, para quem gosta, né? Tem gente que tem ojeriza. Mas eu achei interessante. Mera coisa para turista, né? Eu imagino. E aí também nessa mesma vila, eles têm uma área bem grande de artesanato. E naqueles grandes teares eles fazem roupas, echarpes, vestidos diversos, tecelagens diversas e muito artesanato de papel, tipo papel machê, com aqueles desenhos dos monges, né? Tudo muito bonito. Depois, mais à frente, a gente vai até uma caverna chamada Pak-U Cave. O U, de novo, é um O-U. Então, caverna Pak-U Cave, que ela tem 60 metros de altura acima do rio. E dentro, quando você desce do rio, tem um pier assim para você ir. Aí você vai subir, são 2 andares para visitar, 2 andares de caverna. A primeira caverna, mais baixa, e a segunda caverna tem que subir 250 degraus. Então, quem pretende ir a Luang Prabang, é bom fazer uns exercíciozinhos aí para a perna, para a musculatura da coxa, da panturrilha, porque tem que subir coisa lá, viu? E é um lugar considerado sagrado, essa caverna. Tem uma história muito bonita, que eles diziam que o próprio rei, né, ele estimulava os artistas locais a produzirem imagens de Buda. Então, o que eles faziam? De cerâmica, de madeira, a maioria de madeira. E aí eles tinham uma cerimônia anual, onde o rei ia, inclusive, e eles foram depositando os próprios viajantes, os moradores do local. Então, tinham N eventos e as pessoas podiam ir também independente, e toda vez que ia, levava uma imagem do Buda, independente de tamanho. Tem lá de 2 centímetros a 6 metros, tem de tudo que é tamanho. Então, nesse local foi muito interessante. A história conta que o budismo veio com os imigrantes da China no século XVI. Foi quando a família real adotou o budismo. E aí tinha essa cerimônia do rei, uma vez por ano, que ele contratava durante o ano os escultores para fazer as imagens, e uma vez por ano ele ia lá celebrar esse evento. E aí ficou assim, os peregrinos levavam, tinha cerimônia, criaram ali um local, entendendo que aquele espaço tinha uma relação espiritual das pedras, do rio, da montanha, a espiritualidade, né? E aí, lá hoje, existem mais de 4.000 estátuas do Buda nos diferentes tamanhos, né? E aí tem também muitas velas, muitas flores, porque aí os adoradores vão lá e sempre fazem uma oferenda. E tem logo na entrada do andar de baixo um altar bonito, com tapetes, eles usam muito tapetes, né? Aí tem um tapete e as coisas ali, flores e tal, tudo ornamentado. Esse é um dos passeios. Essa é uma das dentro do passeio do Mekong, uma das paradas, você visita isso, né? Exatamente. Então, não é só um caminho pelo rio, você vai fazendo várias paradas, então tem uma série de atividades nesse passeio de um dia todo, né? Aí a próxima parada do barco foi no Manifa Camp, que eu achei fantástico. Nós fomos para o almoço, o objetivo era ir almoçar, que aliás foi um dos melhores almoços que eu tive lá. Muito saboroso, tinha um buffet muito bom, muito higiênico, bem limpinho, coisa também difícil de achar. E tinha cerveja incluída, um monte de coisa e uma parte de grelhados. Então eles faziam vários legumes grelhados além da carne. Foi um almoço excelente. Mas o local é muito mais do que o almoço. Eu achei um local maravilhoso. Até sugiro que quem for ao Laos, de repente, faça uma diária, umas 2 diárias lá no Manifa Camp. Porque ele tem chalés e eu só vi por fora, mas muito bonitinho, todos com vista para o rio. Na beira do rio eles têm vários quiosques assim com cadeiras espreguiçadeiras que você pode ficar ali contemplando o rio, que é muito bonito. E eles têm uma atração que para mim fez toda a diferença, porque eu não estava querendo ir aos Campos dos Elefantes,
pela questão de não explorar os animais, né, e tal. Então eu não fui. Uma coisa que a maioria das pessoas fazem, eu não fui na Tailândia, também não fui nos outros países. Mas aí no Manifa Camp, eles criam elefantes, todos eles soltos numa região lá específica, porque é uma área bem grande, e aí eles soltam 1 ou 2 elefantes para caminhar lá pelo local, exatamente para os turistas interagirem. E aí foi a minha experiência com o elefante, porque aí eles trazem uns cachos de banana, né? O cuidador do elefante traz uns cachos de banana e te oferece se você quer alimentar o elefante. E aí eu fui lá, né? E é muito interessante, porque ele vem com aquela tromba assim para pegar a banana na sua mão, e na primeira vez você leva um susto, mas ele só pega a banana e enfia na boca. Então é interessante, porque ele pega a banana com a tromba e aí ele põe lá na boca. É muito engraçado isso. E aí ele é tão bonzinho que você pode passar a mão nele, passar a mão no corpo. Então aquela interação que não explora o animal, porque ele é bem cuidado, bem tratado, né? E você tá tendo uma interação com um animal que é uma criação de Deus, né? Uma criação para a natureza. Eu achei linda essa experiência, adorei. Tirei um monte de foto. Bom, depois dessa parada aí, dessa experiência gostosa, a gente saiu do barco. Aí já no Manifa Camp a gente acabou o passeio de barco. Aí nós pegamos uma van, que está incluído também no pacote, e fomos conhecer uma das atrações mais famosas do Laos, que é a Cachoeira Quan Si, que tem uma entrada de 60 mil kips. Você paga lá na entrada e é muito fácil, muito rápido, e é realmente um espetáculo. Você entra é um parque muito grande, então é todo verde, com muita diversidade de árvores, de bichos e tudo, muito lindo. E aí você vai primeiro para onde está a queda. Tem uma ponte que está na frente dessa queda e a queda já te encanta, né? Tem algumas pessoas que sobem lá em cima, né, onde começa a queda. Eu não subi não, mas eu vi pessoas lá. Então é muito bonita aquela queda maravilhosa, e dessa queda de água, nessa cachoeira, vão se formando degraus. O que eu vou lembrar aqui? O que eu me lembrei parecido seria Pamukkale, acho que porque eu falei ontem na Turquia, mas que vai formando assim uns degraus de pedras, e aí aquela água vai caindo, é uma água verde. É um verde diferente, gente, é um verde azulado meio opaco, porque aquilo tem acho que uma argila, e fica uma cor assim que destaca pra caramba quando bate o sol. Então aquilo vai caindo e formando aqueles degraus, faz umas cachoeirinhas menores, e daí você tem um tanque, né, onde você pode entrar e tomar banho e tal. E eu entrei, então para quem me conhece sabe que eu só entro quando a água é quente, eu não entro em cachoeira gelada. E a água é bem gostosinha, super vale a pena. Depois desse banho ainda você sai caminhando, porque o parque é bem grande e o guia vai te explicando várias coisas. Eles têm lá nesse parque muita diversidade de animais, então insetos de todo jeito. A gente chegou a ver teias de aranha bem grande, com aranhona grande, borboletas, lesmas, muita diversidade, riquíssima mesmo. Répteis diversos, né? E eles têm também um trabalho que eles fazem, porque como é mata ali, volta e meia aparece um urso, um tigre. Então esses bichos que aparecem ali, eles cuidam, eles têm uma área fechada, porque eles tratam até que eles consigam levar de volta para a natureza. Então você tem ali um passeio num paraíso ecológico, né? Você vê da cachoeira ao urso, e toda uma natureza, história, e é toda bem organizada, tem plaquetas assim que vão explicando o tipo de árvore, o tipo da planta, a época que foi criada a natureza, e é bem interessante, é uma faculdade que você faz ali. Vale super a pena esse passeio, super recomendo. São passeios bem legais, né? Assim, saiu da cidade, você tem um passeio que vale a pena, pelo que você falou do preço, quer dizer, pode ser que pelo preço das coisas lá ele estivesse caro, mas 290, incluindo um almoço, né? E todas essas paradas, tá assim bastante razoável, né? Para fazer. Bem, depois de tantas atrações legais, você destacou, quando você estava falando lá da cidade,
né, de como que vocês escolhiam a alimentação. Depois você falou que essa comida aí foi muito boa e você meio que já é uma especialista nas gastronomias, né? Então conta um pouquinho assim, o que você deixa de dica dessa gastronomia do Laos? Já dei a dica principal para quem quer conhecer a comida local e barata, né? É lá o Night Market que eu falei que funciona todo dia. Mas além disso, na Sakhaline Road tem muitos bons restaurantes. Eu vou indicar o que eu fui, que eu gostei muito, que chama Sena Steakhouse, que é um restaurante de carnes australianas, não é comida típica. E eu comi um medalhão de carne de búfalo, que é um pouquinho caro, mas vale a experiência, gente. Eu amei, tava maravilhoso. Mas ao lado desse Sena Steakhouse existem vários outros restaurantes. Aí você pode ver que tipo de comida te agrada, tem bebida tipo drinks e cervejas locais. Eu sempre experimento a cerveja local, embora eu não sou exímia apreciante de cerveja, eu gosto mais das artesanais, mas quando eu vou para os lugares eu sempre experimento as locais, porque eu acho que vale a pena você conhecer a curiosidade local, né? Às vezes até pode não ser tão boa e às vezes você se surpreende. Outro restaurante que eu indico, que já fica lá pertinho do Night Market, na verdade de frente para ele, é o Índigo Café, que toda noite eles colocam uma banquinha na frente e aí eles põem ali, vendem vários tipos de pães, esse estilo dos pães franceses. Então você tem croissant, você tem aqueles redondos assim com passas, muita coisa de chocolate. Então ali mesmo você faz a festa e pode jantar também lá, que é bem gostoso. E para final de tarde eu super sugiro o Jungal Lounge, é Jungal Lounge e bar. É um bar rústico, todo de madeira, e a especificidade dele, quer dizer, o destaque dele é que ele fica de frente para o rio Nancan, que você não vê tanto se você não for para lugares de lá, na beira desse rio mesmo, né? O bar é bem descolado, tem música ao vivo à noite, é muito bonitinho. Para ir lá perto do pôr do sol é maravilhoso. E sabe, ainda tem uma vantagem. Eu fiz lá, e eles fazem toda manhã, uma aula de yoga, que você paga a parte, obviamente, né? Mas vale muito a pena acordar mais cedo e ir lá fazer esse yoga, que foi como eu conheci o Jangala Lounge, porque ele fica, aí você começa o dia, né, fazendo esse exercício de yoga, com aquela música gostosa de relaxamento e contemplando o rio Nancan e ainda o nascer do sol. Muito gostoso, vale a pena, é só você procurar o contato deles e reservar sua aula. Agora, os restaurantes mais requintados, como eu falei anteriormente, eles ficam lá paralela a Sakhaline Road, de frente para o Nancan, e eu destacaria, eu comi no Bamboo Tree e eu fiz um menu degustação de comidas típicas. Super recomendo, eu amei, porque você vai comer as comidas que são locais, mas de uma forma mais gastronômica, mais decorada, né? Limpinha, limpinha. Então vale a pena, eu acho que vale fazer. E ainda tem ali também o Tamarino e o Apsara, que são restaurantes bem indicados e bem bonitinhos. Já sentiram que as dicas, né, são especiais. E você achou que Luang Prabang é um local para geração prateada? Fiquei um pouquinho preocupada quando você falou das escadas. Mas o que você, passeando pela cidade, pode dizer para a gente em relação a ser uma cidade assim amigável para os 60 mais? Olha, eu acho que é super amigável para a geração prateada, sim. Eu tô com 66 anos indo para 67 e fiz tudo. Então eu acho que dá tranquilamente para a geração prateada, sim. Essas ruas que eu comentei são totalmente planas, não tem nenhuma dificuldade para caminhar, é facílimo com tênis, você caminha sem nenhum risco. As coisas mais complicadas são realmente esse Monte Pussy e nesse passeio do Mekong chegar à aldeia. O resto dá para fazer tranquilamente. Então eu acho que dá muito bem para uma pessoa que consiga caminhar. Eu acho que não daria para cadeirante para o passeio de barco, mas para andar pela cidade também tranquilamente.
eu vi muitos grupos chineses de idosos, completamente de idosos, inclusive os que se hospedaram lá no mesma pousadinha nossa, né? E todos eles, aliás, chinês, né, aquela alegria, né, efusiva, falam muito alto, animados, estavam curtindo pra caramba a cidade. Então, super recomendo sim. Vale muito a pena. E aí, se você tiver dificuldade de subir, faz como eu, não sobe a montanha. Bem, gente, que pena, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Hoje nós trouxemos para você como foi essa viagem pelo Laos, né? Silvia trouxe bastante informação de lugares para passear, apesar dela dizer que a cidade, né, é pequena, tem muita coisa interessante, até porque para quem aprecia, para quem gosta de sentar, apreciar, né, a natureza, as paisagens, porque uma viagem não é só conhecer atração, né? Também faz parte da viagem você apreciar a natureza, você sentar, você conviver com as pessoas. Então tem muita coisa legal para fazer. Nós queremos sempre encontrar com você por aqui. Você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, a gente traz um episódio novo. Enquanto você espera chegar um episódio novo, gente, aproveita para ouvir os outros. Nós já temos quase 70 e tantos episódios, 72, 73 episódios, sempre com muita informação sobre as viagens, com roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. Exatamente. Então, depois de todas essas dicas, lembre que você pode nos ajudar a fazer chegar a muitas outras mulheres esses conhecimentos. Então, compartilhe os episódios com suas amigas, curta e comente. Se desejar nos dar alguma sugestão, ou alguma opinião, ou algum comentário, a gente está às ordens e pode nos enviar tanto pelo nosso e-mail, viajantesbemvividas@gmail.com, ou também lá pelo direct no Instagram, que a gente olha várias vezes no dia. E a gente vai muito adorar receber seu feedback. Se vocês colocarem comentários, a gente também ama de paixão, alimenta a nossa alma. Façam seus comentários, não só no Instagram, mas também nos episódios, que isso nos deixa muito, muito, muito feliz. E a gente encontra vocês daqui 15 dias. Beijos!